Olá, pessoal, eu queria compartilhar uma palavra com você nesse dia. Lá no livro de Marcos, na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no capítulo 10, versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo ele que Jesus de Nazaré ia passando, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cenário aqui era Jesus saindo de Jericó com seus discípulos. E aonde Jesus andava, onde Jesus estava, a multidão acompanhava Jesus. Porque elas queriam acompanhar, escutar as suas palavras, escutar suas mensagens. E principalmente, aonde Jesus estava e aonde Jesus está hoje, guarde isso com você, existiam milagres. E eu tenho certeza que este cego já tinha ouvido falar de Jesus. E eu quero aprender com este cego. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, estão caminhando como esse cego. Muitas pessoas, às vezes, estão no caminho esperando alguma coisa. Muitas pessoas estão sendo tratadas, estão exatamente como este cego, ou seja, não conseguem enxergar, não conseguem ver o que vem pela frente. Mas sabe uma coisa interessante que eu quero aprender com esta passagem, especialmente com o cego, com Bartimeu? A primeira coisa é que ele estava antenado, ele devia estar antenado, porque ele sabia quem era Jesus. Muitas pessoas hoje estão passando por dificuldades, muitas pessoas hoje estão passando por alguma cegueira, seja ela espiritual, seja ela de negócio, seja ela emocional, e não conseguem enxergar e saber o que está acontecendo ao redor, porque se encausulam dentro de si mesmo. Esse cego aqui, ele devia estar antenado, ele estava antenado, porque ele sabia quem era Jesus. E muito mais, ele devia ter escutado: olha, Jesus vai passar, Jesus está em Jericó, Jesus está por aí. E ele deve ter começado a se movimentar para entender o seguinte: por onde esse homem vai passar? Esta é a minha oportunidade. Sabe, meu querido, muitas vezes nós estamos na nossa cegueira da vida, muitas vezes nós estamos nas nossas dificuldades da vida e olhamos só para nós mesmos, reclamamos, murmuramos, mas não tomamos atitudes. Se eu pudesse dar o nome a esta mensagem, se você me perguntasse qual o nome dessa mensagem, Marcelo, o que você quer com isso, eu diria para você o seguinte: atitudes que nos levam à vitória. É exatamente isso. Atitudes que nos levam à vitória. Então esse homem, eu entendo que ele estava antenado. Bartimeu estava antenado, ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que estava acontecendo, apesar de não enxergar, mas ele via pelos olhos da fé, ele via pelos movimentos: opa, alguém vai passar, e esse alguém eu estou sabendo que é Jesus. Olha, e Jesus é isso, isso, isso. Aonde existe, aonde ele está, os milagres acontecem, as palavras deles mudam, a palavra dele muda, a palavra de Jesus transforma. Aonde Jesus está, existe vitória. Então essa é a primeira coisa que eu aprendo com o Bartimeu. Nas dificuldades da vida, nos caminhos, largado onde você está, às vezes, como esse homem estava. Existe esperança, dependendo de onde você coloca a tua visão interior. Esse homem não conseguia enxergar, cego de nascença, como a palavra diz, mas ele via, através da fé, que ele podia dar um change na vida dele, que ele podia fazer uma mudança na vida dele, que ele podia mudar, e esta era a oportunidade. A segunda coisa que eu aprendo com esse homem é que ele queria chamar, ele precisava chamar a atenção de Jesus. E esse homem não estava preocupado com quem estava na sua volta. Esse homem era focado. Esse homem sabia o que ele queria. Eu pergunto para você, na sua estrada da vida, no seu momento atual, você sabe o que você quer? Você tem certeza daquilo que você quer? Aquele homem sabia. Aquele homem sabia. E ele entendeu que naquele momento o que ele precisava era de uma oportunidade para chamar a atenção de Jesus. E que talvez não fosse tão fácil como você e eu estamos pensando. Porque, de novo, onde Jesus estava, a multidão acompanhava ele. Onde Jesus estava, a turma estava em volta, multidões acompanhavam Jesus, o barulho era grande, o murmurinho era grande.
Não era fácil alguém ali chamar a atenção de Jesus, como esse homem fez. E olha o que a palavra falou, olha o que a Bíblia diz. E aquele homem levantou a voz e disse: Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual a atenção que você quer e que você está trabalhando para chamar Jesus para olhar para você? Eu pergunto isso para você. E aquele homem, a palavra de Deus diz que ele fez isso. Ele deve ter esperado o melhor momento, ele deve ter entendido e olhando através do barulho que estava em volta, veja, não através da visão, porque ele era cego, mas ele entendeu o momento certo. E ele disse: Ei, Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que ele clamou, e aí eu posso entender que ele clamou com a alma. Porque apesar de todo o movimento, apesar de todo o barulho, apesar de toda a multidão que acompanhava Jesus, Jesus parou e disse: Ei, alguém está me chamando. Alguém está clamando, muito mais do que chamar. Alguém está clamando por mim. E a palavra de Deus diz aqui na frente que muitos os repreendiam. Veja, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto, meu irmão. Talvez aconteça isso na tua vida, talvez no caminho que você está, talvez no momento que você está passando. Muitos têm falado para você assim: Ei, não vai adiantar, cara, larga fora isso, para de fazer isso. Não, para de querer andar com essa pessoa, para de querer fazer isso. Não. Ei, ele não deu atenção. Porque talvez se ele desse atenção para aqueles que estivessem falando ao seu lado, se ele desse atenção para aqueles que estavam expressando algum tipo de opinião, o resultado seria diferente. Ele estava focado. Ele estava focado em atingir o seu objetivo. O que muitas vezes falta na gente. Foco. Entender o que queremos, aonde queremos chegar, o que estamos buscando e colocar foco. Qualquer vento de novidade você muda. Qualquer vento de informação você troca de opinião. Qualquer informação adicional que você tenha que parar e pensar um pouquinho, você diz: Ah, isso é bobagem. Ah, eu não quero saber disso. Não. Aquele homem era persistente. Você imagina você clamando, você gritando e clamando por aquilo que você precisa e alguém do seu lado dizendo: Ei, faz isso não. Para com isso, ninguém vai te escutar. Para que você está fazendo isso? Não. Ninguém vai dar ouvidos a você. Não acontece isso com você? Comigo acontece também. E aquele homem, eu aprendo com ele, foco. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele estava buscando. E o resultado, quando você faz isso, é fácil. Olha o que a palavra diz. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Vem cá, meu filho. Você imagina, no meio de uma multidão, no meio de tantas pessoas, muito barulho, e aquele homem gritando no canto, sem saber para onde gritar, porque ele não podia ver. Mas o que ele podia fazer, ele fez. Pergunto eu a você, o que está na sua mão para fazer, você tem feito? Aquele homem fez. E ele clamou, e olha, a diferença de gritar e de clamar é que eu entendo que aquele homem, ele gritou com a alma. Ele chamou Jesus com a alma. Ele chamou Jesus com o que ele, sabe, colocando para fora aquilo que ele queria, aquilo que ele tinha dentro do coração dele, dentro da alma dele. Jesus, filho de Davi, eu preciso de você. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa dificuldade. E o resultado está aqui. Jesus para no meio daquela multidão, no meio daquele barulho que eu posso imaginar aqui. Ele para, olha para aquele homem. Ei, alguém está me chamando. Alguém está me chamando. Mande-o vir até mim. E aqui agora é o terceiro ponto que eu aprendo com esse homem. Que talvez seja um ponto, um dos mais importantes aqui. Depois de você entender que você precisa estar antenado no que está acontecendo, nos moveres de Deus na tua vida, nos momentos
da tua empresa, nos momentos do teu negócio, nos momentos da economia, nos momentos do Brasil, nos momentos do mundo. Segundo, você precisa colocar foco, entender aonde você quer chegar, porque não há vento contrário para quem não sabe aonde vai, querido. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber o que você quer na sua vida. E o terceiro, a palavra do Senhor diz assim, guarda com você aí. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, o cego, presta atenção, Bartimeu, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Para aí. Aqui tem uma coisa importantíssima. Naquela época, no passado, as pessoas para mendigar nas ruas precisavam ter uma autorização do Estado para fazerem aquilo. E a capa que aquele homem levava era essa autorização. Para você mendigar, você precisava ter essa autorização. Então todos os mendigos tinham essa capa, onde você olhava e você sabia, olha, aquela pessoa é uma pessoa especial e ela está ali mendigando e ela tem autorização para isso. Mas o interessante aqui nesse momento, querido, quando Jesus o chama, ei, vem cá. Aquele homem, ele larga a sua capa. Veja, ele lançando de si a capa. Sabe o que significa isso? Fé. Certeza. Absoluta certeza do que ele iria conseguir e do que ele estava buscando e da vitória dele. Aquele homem lança a capa de si, ele, em outras palavras, ele pegou aquela capa e falou, ei, eu não preciso mais disso, porque a minha vitória está diante de mim. A minha vitória, o que eu busco, o que eu sempre busquei nessa vida, agora ele vai se realizar. É agora. É agora. Ele largou aquela capa, ele jogou para fora e foi ter com Jesus. Põe um ponto e vírgula aqui. Muitas vezes nós estamos nessa situação de Bartimeu. E muitas vezes queremos realizar os nossos objetivos, realizar os nossos desejos, realizar os sonhos que temos e não queremos deixar a capa para trás. Muitas vezes, quando Jesus nos chama, existem capas que precisam ficar para trás. Existem mudanças que precisam acontecer. Existem transformações que precisam acontecer. E muitas vezes você quer levar a capa para ir ter com a tua vitória. Em alguns casos, neste caso, ele entendeu o seguinte, ei, não preciso mais disso. Isso não me pertence mais. Ele ainda não tinha recebido de Jesus a vitória, a cura. Mas ele já sabia, com os olhos da fé, que aquela cura estava na frente. Ele largou fora aquela capa. E seguindo aqui, a palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 51, e Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? Aqui um outro ponto interessante, porque Jesus, eu tenho certeza que já sabia o que ele queria. Eu posso imaginar agora aquele homem chegando diante de Jesus e olhando, e Jesus olhando para ele e disse, ei, o que queres que eu te faça? Eu sei, filho, mas eu quero escutar de você. Eu sei, querido, mas eu quero escutar de você. Diga para mim, o que queres de mim? E aquele homem disse, mestre, veja, mestre, que eu tenho vista. Em outras palavras, mestre, que eu possa ver. Mestre, que eu possa enxergar. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Coisa linda, coisa linda. E a Bíblia diz, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. 3 coisas, querido, que nós aprendemos aqui. E esta última
Existem coisas que precisamos largar. Existem capas que precisamos largar para servir a Jesus. Existem capas que precisamos abandonar para começar um novo. Existem capas que precisamos deixar mesmo antes de termos a nossa vitória. Mas capas que vão reforçar a fé, que vão reforçar exatamente a atitude que você está tomando. Então largue para trás. Deixe elas para lá. Deixe essas capas ou essa capa para lá. Porque com Jesus você não vai precisar mais disso. Então, meu querido, se você às vezes está nessa situação, talvez você enxergue com os teus olhos naturais, mas está passando por um problema que você precisa não enxergar com os olhos naturais, enxergar com os olhos espirituais. Você precisa realmente colocar foco naquilo que você está buscando, entendendo que a oportunidade passa como essa agora aqui. Como essa agora aqui. Para você entender que este é o momento na tua estrada de fazer uma transformação, de fazer um change na forma que você está caminhando, na forma que você está tratando, na forma que você está lidando com as coisas. Esteja antenado, coloque foco naquilo que você quer e deixe para trás a capa que até hoje demonstrava para você o que você era, mas mesmo ainda sem ter a tua vitória, demonstra quando você joga para trás, quando você atira, do que você quer ser. E é isso que é mais importante. Eu espero que você possa aplicar isso na sua vida, assim como eu também aplicar na minha vida, para que mudanças, para que transformações sejam feitas. Deus te abençoe nesse dia. Que você tenha uma semana diferente, que você tenha uma semana de transformação, que você tenha uma semana onde o Mestre, Jesus, passando na sua porta, você não perca essa oportunidade de fazer essa transformação, de clamar, não com a tua voz, mas com o teu coração, com a tua alma. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Se você gostou dessa palavra, compartilha aí com 2, 3, 4, 5 pessoas. Segue a gente aí, ou me segue aqui. Eu não tenho a menor pretensão de fazer disso algo que monetize a minha vida. Não preciso disso. Mas eu quero monetizar a tua vida. Com palavras que transformem, com palavras que mudem, que te ajude a você alcançar objetivos, a você mudar as expectativas que talvez você tenha na tua vida. Um momento tão complicado como esse, eu digo para você, vai ser diferente. Creia. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, uma semana abençoada de paz. Segue a gente aí, Marcelo Mansen está aí no YouTube, tem o rodapé aí, passa depois de você ver, compartilha com os teus amigos, 2 ou 3, alguém que esteja precisando de uma palavra de ânimo dessa. Existe resposta em Jesus Cristo. Deus te abençoe.